Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos conversar sobre as question words, que também são conhecidas como WH questions. As question words são palavras que nós normalmente usamos no começo das perguntas abertas, mas elas também podem estar no meio das perguntas, nas frases afirmativas e também nas frases negativas. Antes da gente conversar sobre as principais question words, eu quero te dizer que lá no meu site tem um e-book gratuito que se chama Question Words e Expressões Interrogativas. O e-book é gratuito, você acessa o site para baixar e lá você vai encontrar várias question words, os seus significados, exemplos, traduções dos exemplos e também as expressões interrogativas, tá bom? Então vamos lá, a gente vai conversar sobre as principais question words nesse vídeo, o significado, tradução e algumas dicas importantes. What significa o que, qual ou quais. E a pronúncia é what. Nós não falamos what. Então, nós pronunciamos what. Como exemplo, eu trago uma pergunta super popular, super comum, que é What is your name? What's your name? What's your name? Ou então, em uma frase negativa, eu posso falar I don't know what she said. I don't know what she said. Eu não sei o que ela falou. I don't know what she said. Where significa onde. E eu pronuncio where, ou no inglês americano, que pronuncia todos os R's, where. E numa frase bem comum, eu posso perguntar aonde você mora, então eu pergunto Where do you live? Where do you live? Where do you live? E numa frase, que não seja uma pergunta, eu posso, por exemplo, dizer I don't know where my mobile phone is. I don't know where my mobile phone is. Eu não sei aonde o meu celular está. Então, I don't know where my mobile phone is. Uma dica que eu quero dar para vocês em relação a essa palavra é para não confundi-la com o verbo to be no passado, que nós falamos were. Porque é muito comum, ao invés de falar were, as pessoas falarem were. Então tem que tomar bastante cuidado com essa distinção, ok? São palavras diferentes, com pronúncias diferentes. When significa quando, e a pronúncia é when. Se eu quero te perguntar quando você vai para São Paulo, eu posso dizer When are you going to São Paulo? When are you going to São Paulo? When are you going to São Paulo? E se eu quero fazer uma pergunta onde o when não está no começo, eu posso dizer Did she tell you when she's coming? Did she tell you when she's coming? Ela te disse quando ela vem? Did she tell you when she's coming? Who significa quem. E a gente usa who para falar de pessoas. Então, se eu quero falar quem é ela, eu posso falar who's she? Who is she? Who's she? Ou então, eu posso falar numa frase, eu não sei quem ela é. I don't know who she is. I don't know who she is. Uma dica que eu também deixo aqui é que a gente tem que tomar um cuidado especial para não confundir who, que significa quem, com how, que significa como. Essa mistura é muito comum, então a gente tem que ficar atento. Who para pessoas, how significa como. How significa como. A pronúncia é how. Qual é a pergunta mais comum que tem com essa question word? Como está você? Como você está? How are you? How are you? E se eu quiser usar essa question word numa pergunta, mas não lá no comecinho, eu posso dizer, por exemplo,
Can you tell me how to get there? Can you tell me how to get there? Que significa, você pode me dizer como que eu chego lá? Eu estou procurando algum lugar e eu peço ajuda para alguém. Can you tell me how to get there? E conforme eu falei anteriormente, a gente tem que tomar cuidado para não confundir how com who. Why significa por quê e a pronúncia é why, why. Se eu quero perguntar por que não, eu posso dizer why not, why not. Ou se eu quero usar why no meio da pergunta, né, se eu preciso usar why no meio da pergunta e eu quero dizer, por exemplo, você pode me explicar por que você está aqui? Eu posso dizer, can you explain why you are here? Can you explain why you are here? Can you explain why you are here? E conforme eu te falei lá no começo do vídeo, você pode visitar o meu site, conhecer o meu trabalho, baixar o e-book Question Words gratuitamente e também os outros materiais gratuitos que estão disponibilizados lá no site. Eu preparei tudo para você. Se esse vídeo foi útil, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso, eu quero agradecer muito por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!